Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos, desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte dessa família em graça. E aqueles ainda que não se inscreveram, eu peço por gentileza que se inscrevam nesse canal. Deixe seus likes, compartilhe essa mensagem, deixe seus comentários e vamos que vamos. Eu quero trazer uma reflexão para nossas vidas que tem como tema: a graça não acabou em 70 DC. A graça não acabou em 70 DC. Irmãos, nós temos que analisar com relação em afirmar que a graça teve o seu fim no ano 70. Porque o evangelho já foi pregado a toda criatura ali no tempo de Paulo, ali no mundo oicomene, o mundo habitado. E tem alguns aí que dizem, que afirmam que a gente não é para pregar mais o evangelho da graça que Paulo pregou. Claro que Paulo estava em outro contexto, meus irmãos. Era outro período, os pactos se cruzavam. Paulo não estava na plenitude ainda da graça. A lei física ainda estava em vigor. E isso aconteceu, o fim da lei na sua totalidade, entendeu? No ano 70, com a queda do templo. Alguns dizem aí que estamos no evangelho eterno. A graça, por ter sido pregada, não existe mais. Acabou. E eles alegam também que a graça é um pacto eterno, é uma aliança eterna, sim, mas o período, o tempo da graça, do evangelho, da incircuncisão pregado por Paulo no primeiro século, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, já teve seu fim. E eu, particularmente, eu creio que não. No meu entendimento, não. Por quê? Por dois motivos. Tanto o primeiro motivo, o primeiro ponto que eu quero frisar que a graça não acabou, é que a graça é um pacto eterno, é uma aliança eterna. O segundo ponto é que o que estava prestes a desaparecer, a ter seu fim, foi justamente a primeira aliança. A primeira aliança era que estava prestes, estava perto de ter o seu fim. O próprio apóstolo Paulo disse que a graça, ela permanece. Ela iria permanecer. A lei era transitória. Se nós pegarmos aqui as cartas de Paulo, a gente vai ver várias passagens Paulo falando isso. Paulo não diz em nenhum momento que a graça teria o seu fim na segunda vinda, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Pelo contrário. Então veja, e um abençoado aí, eu refutei ele. Com todo o respeito, é claro, porque nós somos livres, temos que entender que somos livres. Alguém pode estar pensando dessa maneira, com esse entendimento. Eu também, como sou livre, tenho o meu entendimento. Mas, mesmo nessa refutação, nós não discutimos, nós não ficamos com raiva. Acredito eu, pelo menos eu. Entendeu? Porque nós temos que ser adulto. Agora, eu pegar um texto e dizer, olha, é assim, e ali está certo,
Então eu sou o dono da verdade. E pelo que eu, não, e pelo que eu sei, entendeu? Nenhum homem aqui na terra é o dono da verdade. Ou seja, nenhum homem aqui na terra está com a verdade. Agora, temos que analisar o que falamos, o que ensinamos, o que pregamos, o que nós instruímos, o que nós anunciamos. Não é o que eu falo que eu estou com a razão, com a verdade, como existem muitas pessoas aí, muitos homens, que acham que o que eles falam estão com a verdade. Principalmente o sistema religioso evangélico. Entendeu? Que ainda não tiveram seus olhos abertos, iluminados. Então, veja que a verdade não está com nenhum homem. Eu sempre cito isso aqui na minha mensagem. Agora vamos analisar o que está sendo ensinado, minha gente. Entendeu? Veja. E esse abençoado, ele cita aqui 3 passagens na Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18, que diz assim. Olha. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Versículo 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim. Olha. Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. O abençoado, ele usa esse texto aqui, essa passagem aqui de Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18, alegando que aqui é uma das provas que a graça teve seu fim, porque o evangelho tinha sido pregado ali em todo o mundo, entendeu? Ali, no tempo de Paulo. Então veja, meu irmão, para começar o mundo, essa palavra mundo aqui não é o mundo cosmo, entendeu? Não é o mundo cosmo, essa palavra aqui. Porque se fosse o mundo cosmo, meu irmão, seria global. E não é o mundo cosmo. Esse mundo aqui é o mundo oikomene. Você está entendendo? E o contexto desse texto aqui, eu refutei ele. As 3 passagens, que eu vou ler 2 passagens, essa aqui é a primeira. As 3 passagens, abençoado, o contexto não está falando disso aqui. O contexto aqui não está falando disso. O contexto aqui estava falando que Paulo tinha um desejo no coração dele, entendeu? E como é que se diz? E ele orava para que Israel, entendeu? Viesse ser salvo, entendeu? Porque eles tinham testemunhos, ou seja, eles tinham zelo, mas não tinham zelo, só tinham zelo, ou seja, mas não tinha entendimento. Entendeu? Então era o zelo que eles tinham. Eles tinham Israel, mas não tinha entendimento. Como hoje o sistema religioso, alguns aí, tem até zelo, tem sim, mas não tem entendimento. O conhecimento, os olhos não abriram-se. Então ele pega esse texto aqui e alega que porque o evangelho foi pregado, entendeu? Ali, naquele tempo, ali no tempo de Paulo, quando Paulo alegou, entendeu? Até os confins aqui, né? Onde fala aqui, ó, até os confins do mundo. Então ele alega que a graça terminou, em 70 teve seu fim. Outra passagem, vamos aqui para Colossenses, carta de Paulo aos irmãos de Colosso. Eu gosto muito dessa carta, é uma carta muito rica de entendimento. Entendeu? Então veja, Colossenses capítulo 1, versículo 23 diz assim, ó. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvidos, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então ele alega também, nessa passagem, que por conta do evangelho ter sido pregado ali, em todo o mundo ali, a toda criatura debaixo do céu, entendeu? Ele afirma que o evangelho, ou seja, a graça de Deus, teve o seu fim.
Encerrou-se. Mais uma vez eu digo, volto a falar, que ele diz que a graça é um pacto eterno, é uma aliança eterna, mas o evangelho em si, pregado por Paulo, teve seu fim, a graça teve seu fim no ano 70. O contexto aqui, abençoado, não está falando nada disso. Leia o contexto, meus irmãos, quando você tiver um tempo de ler essa carta aqui, leia o capítulo 1. Você vai ver que o contexto não está falando nada disso. Aqui era uma carta que Paulo estava tratando também com os irmãos de Colosso. O gnosticismo, eu tenho até uma mensagem aqui no canal, o gnosticismo, o misticismo, o judaísmo e o ascetismo haviam entrado, penetrado nessa comunidade, a comunidade dos irmãos de Colosso, na igreja de Colosso. E Epáfras pediu ajuda a Paulo. E Paulo, para ajudar essa igreja, aos irmãos ali que haviam recebido o evangelho da verdade, pregado por Epáfras, instruído por Epáfras, que Paulo até chega a elogiar ele. Paulo, ele chega a elogiar o Epáfras pelo trabalho que ele havia feito ali com aqueles irmãos, com aquela igreja. Olha, veja aqui, ó, no versículo 7, olha, Paulo diz, ó, elogiando Epáfras, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Veja que Paulo, aí ele continua o versículo 8, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Paulo está elogiando o trabalho daquele homem de Epáfras, que plantou a semente do Evangelho da Graça entre os irmãos ali de Colosso. E Paulo aqui, se você pegar o contexto, for ler aqui o contexto dessa carta aqui, Paulo estava ali ajudando, através dessa carta, os irmãos de Colosso para que não viesse se contaminar, porque se contaminar com heresias e o próprio judaísmo que havia penetrado ali naquela comunidade. E Paulo chega a dizer que o cabeça é Cristo, que eles estavam perfeitos em Cristo. Então o contexto não está falando nada aqui que a graça, que Paulo não estava querendo dizer nada nesse sentido que a graça havia terminado, porque o evangelho tinha sido pregado ali a toda criatura debaixo do céu, né? Ali, naquele tempo ali, já no tempo de Paulo, Paulo já estava falando isso. Mas Paulo não estava dizendo que a graça tinha terminado. O período da graça, o tempo da graça havia terminado. Outra passagem aqui, voltando aqui, e eu quero mostrar para os irmãos, voltando não, vamos adiante. 2 Timóteo, capítulo 4, presta atenção, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, 7 e 8, que diz assim, porque, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Paulo já havia sido julgado. Agora Paulo estava esperando a sentença. Paulo foi morto a mando de Nero e Paulo foi julgado por isso. Então veja, Paulo estava preso aqui no momento da escrita. Veja, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Paulo estava aqui afirmando que o seu tempo de vida aqui, o tempo da sua partida estava próximo, porque Paulo já tinha sido condenado. Era como se Paulo estivesse num corredor da morte esperando, a sua hora, o momento da execução. Era isso que Paulo estava falando aqui. Vamos ver, como é claro, quando a gente tem os olhos iluminados, a gente não se deixa se levar por ventos de doutrinas, por ensinamentos, por entendimentos que não faz sentido, porque tem pessoas que dizem assim, não, mas eu creio assim. Sim, você pode crer, você é livre para crer. Do jeito que você pensa, do jeito que você quer, que você entende, como eu também. Agora, vamos analisar, doutores,
pregadores, pastorzão, pregadorzão, teologão, sabe tudo, só que não. Vamos analisar o que está sendo ensinado. Porque eu posso crer em algo e está errado. Como você pode crer em algo e está errado. Não é o que você crê que você está certo. Vamos analisar o que está sendo ensinado. Veja. Continuando. Vamos ler o versículo 6 novamente. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Veja que Paulo, ele é muito claro aqui em falar, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 18. Desde agora, mas veja que esse combateu o bom combate aqui, voltando atrás, e acabei a carreira, quando ele diz, e guardei a fé, aqui é palavras de Paulo, se referindo à pessoa dele, ele estava se referindo ao seu ministério. Ele não estava dizendo aqui que a graça tinha tido seu fim, acabou. Porque foi pregado o evangelho. Outros dizem, existem dois tipos de entendimento aí, de pessoas aí que pregam. Uns dizem que foi em 70, o fim da graça, o tempo da graça. Outros dizem que o evangelho, por ter sido pregado, entendeu? Então, ali em todo o mundo, ali no tempo de Paulo, então a graça teve seu fim. Nenhuma coisa nem outra, doutor. A graça não teve seu fim. O fim que aconteceu foi da antiga dispensação, da lei de Moisés. Entendeu? Um ministério de condenação e morte, que estava prestes a ter seu fim. Continuando. Aí Paulo diz aqui, ó, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça, agora lá era no presente para Paulo, no tempo da escrita aqui, no momento da escrita. Desde agora, veja, e essa carta foi escrita entre o ano 64, não é? Ali, alguns dizem que foi entre o ano 64 e 65. Então, sobre a datação, eu fico um pouco assim receoso, essa datação. Por quê? Porque a gente tem que analisar o tempo que Paulo foi preso por Nero, entendeu? A mando de Nero. Então, vamos pular essa parte, vamos adiante. Então, veja, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Isso é palavra de Paulo. A qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aqui é para os futuristas que estão esperando a vinda de Cristo sobre as nuvens. Paulo estava vivendo ali o momento, o período da vinda do Filho do Homem, da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Veja quando ele diz aqui, ó, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Timóteo estava vivendo esse momento, esse período também, da vinda do Filho do Homem. Se a vinda do Filho do Homem ainda fosse acontecer, cadê esses irmãos aqui? Cadê Timóteo, que Paulo estava escrevendo? E cadê aqueles irmãos que também estavam aguardando a vinda do Filho do Homem? Então veja, voltando para a aplicação dessa palavra, então, essas três passagens foram faladas por esse homem aí, esse abençoado desse nosso irmão, dizendo que o fim teve, a graça teve seu fim ali porque o evangelho foi pregado. Outros dizem que o evangelho foi pregado, a graça teve seu fim no ano 70, na segunda vinda do Filho do Homem, foi o fim de todas as coisas, foi o fim da graça. Não, doutor. A graça, volta a falar, ela é eterna, ela é uma aliança eterna, ela foi dada, veio da parte de Cristo, ela é espiritual, ou seja, a graça
é um pacto eterno, é uma aliança eterna. Segundo, que o período, o tempo da graça, ela não foi, ou seja, o tempo do período da graça teve seu fim, de maneira nenhuma. Em nenhum momento você vai ver Paulo escrevendo isso aqui, falando isso aqui. A gente não vê se a gente for procurar na Bíblia. Você não vai encontrar textos, versículos afirmando isso. Entendeu? Que a graça teve seu fim. Porque o evangelho foi pregado, ou então no ano 70. Pelo contrário, o que foi que teve o fim? Que estava prestes a acabar? A graça ou a lei? A lei, vamos lá, eu vou ler só um versículo aqui. E esse aqui, para um bom entendedor, fica muito claro, meu irmão. Porque a Bíblia, as cartas de Paulo, está recheada, meu irmão. Eles estavam esperando, era um aguardo. Então vamos ver aqui. Eu quero ler só um versículo aqui para terminar. Olha aqui. Hebreus capítulo de número 8. Alguns dizem, né, que o autor de Hebreus aqui não foi Paulo, foi Apolo. Eu particularmente, como nós somos livres para pensar, eu particularmente ainda continuo acreditando que o autor da carta aos Hebreus foi o apóstolo Paulo. Então vamos ver. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Veja que aqui está falando das duas alianças. O contexto está falando das duas alianças. E a carta de Paulo aos Hebreus está recheada, Paulo falando aqui da nova aliança. Se você discorrer nessa carta. Essa carta foi escrita entre o ano 64 e 68. Não, entre o ano 67 e 68. Ali, do primeiro século. Então, vamos ver. Paulo aqui ainda estava vivo. Ainda estava em vida. Então, vamos ver. Versículo 13. Dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira. Veja que ele está falando da nova aliança, que era o pacto. Para o espírito, o pacto para o entendimento. Dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira. Veja, qual foi a que envelheceu? A nova aliança envelheceu ou a velha aliança, o primeiro, envelheceu? Está falando da primeira aliança. Olha, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Está falando de alianças. Então, a primeira aliança envelheceu. Aí ele diz assim, ó, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, o que caducou, falando da primeira aliança, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, veja, e caducou, veja, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. A pergunta é, doutor, com todo o respeito, que nós somos irmãos em Cristo, independente de você entender de uma maneira, pensar da sua maneira, como nós também somos livres para pensar da nossa maneira e entender. Agora temos que analisar o que está sendo ensinado. A pergunta é, o que era que estava perto de se acabar? A nova aliança ou a velha aliança? A velha aliança. A velha dispensação, a antiga dispensação, a lei de Moisés, a lei de rudimentos de obras mortas, que Cristo cancelou na cruz, as ordenanças. Cristo cumpriu na cruz a lei de Moisés. Ele remiu os judeus na cruz e trouxe os gentios que estavam longe para perto, tornando-se um só povo. Paulo falou isso em Efésios. Mas aí é outra mensagem. Então veja, o que foi que envelheceu, o que foi que caducou e estava perto de se acabar? O novo pacto, a nova aliança ou a velha aliança? A velha aliança, doutor, só essa passagem aqui quebra qualquer um que estiver dizendo que a graça teve o seu período, o seu tempo terminado, porque o evangelho foi pregado, entendeu? Ali em todo mundo.
Ou também esse texto quebra, essa passagem quebra qualquer um que disser que a graça teve o seu fim no ano 70. Nenhuma coisa nem outra, doutor. Nenhuma coisa nem outra. Nós pregamos a graça e nós sabemos que tudo já aconteceu. Estamos em novos céus e em novas terras. Novos céus, nova terra. Tudo já foi consumado, tudo já foi feito. Nós temos que andar em amor, em união, em compaixão, em fazendo bem. Isso sim, reinando em vida, em perfeita vitória. Não tem mais nada para acontecer. Mas vou eu afirmar, pegar essas três passagens aqui, esses três textos aqui lido, Romanos 10, 17, versículo 17 e 18, Colossenses 1, versículo 23 e 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7 e 8, e afirmar que a graça teve seu fim, o período da graça teve seu fim, o tempo da graça teve seu fim. Aí, meu irmão, aí eu quero lhe dizer, meu irmão, sinto muito, mas os contextos dessas três passagens não estava falando disso. Em momento algum, se você analisar, você vai ver que o contexto não estava falando disso aqui. Sinto muito, somos irmãos em Cristo, mas é a pura realidade. Só essa passagem aqui quebra qualquer um, porque o que estava perto de acabar, prestes de acabar, que é a mesma palavra, são palavras diferentes com o mesmo sentido. O que estava prestes a acabar, perto de acabar, era aquela velha aliança primeira, que envelheceu, que caducou. Vamos ler novamente, eu quero terminar. E leia o contexto, que você vai ver. Veja o contexto dessa carta aqui. Vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Olha o contexto. Mas agora, lá no tempo da escrita, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Veja como é claro, olha o contexto. Versículo 7, porque se aquela primeira, veja, a primeira, está falando da primeira aliança, daqui envelheceu, daqui caducou, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Está falando da primeira aliança e está falando aqui da segunda aliança. Então veja, aí o versículo, vamos ler o versículo 13? Depois você lê direitinho aqui essa carta aqui, esse capítulo aqui é tremendo demais. Versículo 13 diz assim, ó, vamos lá. Dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira envelheceu. Aí ele aqui, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, veja, a primeira aliança ela caducou, se tornou velha, entendeu? Ela não tinha mais, ela se tornou obsoleta, entendeu? Não tinha mais validade. Espiritualmente, Cristo cancelou na cruz. Como o povo judeu era um povo que se tornaram religiosos, o templo ainda estava de pé, então as mesmas práticas eram feitas ali, dentro ali, do templo ali. Então foi preciso o templo ser derrubado. E isso aconteceu na segunda manifestação da vida do Filho do Homem, que aconteceu em 70. Continuando, dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Essa carta foi escrita antes de 70, entre o ano 67 e 68. Então, o que estava perto de acabar não era a nova aliança, o pacto eterno, o pacto para o entendimento. Paulo pregou ali, ele colocou o fundamento, ele pregou ali quando os pactos estavam se cruzando. Paulo não estava ainda na plenitude da graça. Não. Nós, depois de 70, já nascemos na plenitude da graça, na plenitude do reino. Então, o que estava perto de se acabar foi justamente a velha aliança, a primeira aliança que se tornou velha e antiquada. Ela havia caducado. Por isso que ela foi substituída pelo pacto da graça, pela nova e eterna aliança. Entendeu? Então, é muito claro, meu irmão. Contra fatos, não há argumento. Contra a própria palavra, contra essa própria palavra, não tem argumento. Por mais que tente argumentar, mas não tem argumento
quando nós temos os olhos iluminados. Amém? Graça e paz, graça eterna. Tenham todos um bom domingo, um ótimo final de semana, com muita saúde e paz, descanso no espírito e livramento da parte de Deus. E esse descanso, nós vivemos esse descanso porque esse evangelho nos proporciona descanso para a gente reinar em vida em perfeita vitória. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.